João, a Economia B lançou o guia do local ao sistêmico no final do ano passado. Queria saber de você, qual foi a ideia que mais marcou de todos os eventos que vocês cobriram? Legal, Rafael. Prazer estar aqui com você, trocando essa ideia. Muita coisa mesmo para contar a respeito disso, mas num breve contexto, né? No ano passado, a gente cobriu 10 eventos aqui pela Economia B, majoritariamente na Europa e um em Tóquio, inclusive. E a gente, naturalmente, em cada evento que vai, absorve uma infinidade de conteúdo, de conhecimento, e a gente vai publicando isso ao longo do ano, né, nos nossos canais, à medida que a gente volta dos eventos. Mas a gente consolidou essa cobertura, todas essas coberturas no fim do ano num pequeno guia, que não é tão pequeno assim, tem quase 70 páginas, leva justamente a esse título que você comentou, que é do local ao sistêmico, como líderes, comunidades e organizações redesenharam o debate sobre sustentabilidade, ESG, impacto e regeneração em 2024. Então, obviamente, você pode esperar que tenha uma salada de assuntos aí no meio de tudo isso, e poderia destacar vários, mas se eu fosse falar apenas de um tema, eu acho que até um que me marca, e eu lembro dele constantemente, porque eu penso no desafio que é, eu tive a oportunidade de entrevistar o John Elkington em maio, lá em Amsterdã, durante o Be for Good Leaders Summit, que é um evento que nasceu dentro do movimento das B Corps, né, que a gente chama aí no Brasil de empresas B, mas não é oficial do movimento, mas, enfim, naturalmente reúne bastante liderança de empresa B, o setor de impacto como um todo. E o Elkington foi um dos keynote speakers lá. E depois da palestra a gente conversou, ele me atendeu muito gentilmente por 10, 15 minutos. A gente gravou uma entrevista que está publicada nos nossos canais, inclusive. E ele me falou uma coisa que eu acho que eu vejo realmente que é acho que assim, o desafio da nossa geração, se a gente vai conseguir cumprir ou não, eu não sei, mas ele falou que após trabalhar por 50 anos nesse mercado, que é uma coisa extraordinária, né? Não consigo imaginar como seria trabalhar com sustentabilidade, sei lá na década de 70, é isso, né? Sou meio ruim de conta. Mas ele falou assim, ó, uma frase, a gente precisa, a frase dele, tá, algo nessa linha. Eu cheguei à conclusão, depois de 50 anos, que a única maneira da gente construir, de fato, um futuro regenerativo, aí não foi uma palavra dele, eu acrescento, mas só para a gente contextualizar, né, para construir o futuro que precisamos, é a gente moldar as empresas e redesenhar mercados. Então, simplesmente isso, né, querido John? Então, eu acho que eu acho que eu entendo da onde vem essa frase dele. Eu fiquei muito reflexivo porque eu acho que tem um sentimento de uma certa frustração da parte dele, né, por ter ficado tantas décadas trabalhando, né, nessa área, e como ele falou no último livro ali, cutucando tubarões e tentando mudar as regras do jogo. E de repente as coisas não foram exatamente como ele imaginou, ainda que a gente tenha tido muitos avanços. E essa constatação, né, que a gente precisa de fato de um novo modelo econômico, a gente precisa pautar empresas além do core business, além dessa ideia de retorno ao shareholder, né, que majoritariamente domina o mercado. Então, dentre várias coisas que ele destacou e que a gente cobriu ao longo do ano, a gente pode depois até aprofundar algumas outras, eu acho que é isso que fica, sabe, para mim, como uma grande lição do ano, porque é o desafio, e eu sinceramente não sei se a gente consegue, né? É muito difícil a gente conseguir reconstruir todo o modelo econômico. A gente tem teorias, tem ideias, né? Tem conceitos por aí no mercado, só que entre teoria e boas iniciativas isoladas para a gente consolidar isso como nova regra de mercado, novos parâmetros, novos comportamentos, é o ponto de interrogação que fica, né? Então, de destaque principal, eu acho que é por aí, como a gente vai conseguir moldar esse futuro. Não, perfeito, João. E é um desafio colossal. E para você que está assistindo a gente, né, o Cutucando Tubarões, ou no nome em inglês Tickling Sharks, né, é um livrão, eu acabei de ler ele no iniciozinho do ano. É, e um outro do John Elkington também, que eu li mais no ano passado, né, foi o Green Swans, né, que também traz muito essa questão do panorama, do paradigma regenerativo. Né? Então, são livros que, para quem se interessa no tema, eu acho que são muito legais e traz essa visão desse desafio, que é colossal, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa prática, que a gente tem ações isoladas, tem coisas acontecendo, mas que, de fato, para acontecer de uma forma sistêmica, né, como
trazendo um pedacinho do título do relatório que você trouxe dos eventos, né, é muito complexo. Vamos falar muito mais do local ao sistêmico, né, de todas as outras ideias, afinal de contas, para 10 eventos, você tem no mínimo uma ideia genial para cada evento, uma coisa muito legal para compartilhar aqui, João, e isso eu acho que vai ser muito bom. Vamos começar então agora o nosso IBESG Talks. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IBESG Talks, o videocast do Instituto Brasileiro de ESG. Eu sou Rafael Ávila, CEO e cofundador do Sustentabilidade Agora, conselheiro do IBESG, e para fazer uma autodescrição minha, tenho 39 anos, sou branco, 1,79 m, tenho cabelos e olhos castanhos, estou nesse momento no meu escritório, né, então aqui ao fundo eu tenho a minha estante com alguns livros, alguns utensílios, e estou vestindo uma camisa polo rosa. Nesse momento eu estou com uma barbinha, que não é tão comum, mas ela está aqui hoje, e estou conversando com o João, da Economia B. Vou passar a palavra para você, João, para você se apresentar também, falar um pouquinho mais de você e da Economia B, porque é muito interessante, eu gosto muito, já acompanho há algum tempo, né? A gente já tinha tentado agendar esse bate-papo, não tínhamos conseguido, agora finalmente conseguimos. Eu estou muito feliz, porque a gente tem muito assunto legal para falar hoje. Legal, Rafael. Novamente, né, muito prazer em estar aqui, trocar essa ideia com você. Espero que a gente consiga ter uma conversa produtiva aí, compartilhando o que eu tenho visto aí pelo mundo enquanto jornalista, enquanto comunicador, cobrindo agendas de sustentabilidade, ESG e impacto. Então, me apresentando brevemente, me chamo João Guilherme Broto, como falei, sou jornalista, tenho também um MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular, sou multiplicador B pelo Sistema B Brasil, e ao longo aí dos últimos 5 anos, que foi quando essa temática de sustentabilidade, clima, impacto, ESG, regeneração, ou escolha aqui a tua outra palavra preferida, quando tudo isso entrou na minha vida, eu tenho tido uma jornada de aprendizado constante aí dentro dessas agendas. Então, autodescrevendo um pouco, sou um homem branco, tenho 38 anos, cabelo castanho, não tenho barba, normalmente eu tenho, hoje estou sem, ao contrário de você aí. Estou vestido com um pullover branco, cor de gelo, assim, aproximadamente. Estou aqui na minha casa e ao meu fundo tem um painel com algumas artes que eu gosto muito, e que uma delas é o mapa da América do Sul invertido, que foi criado como uma arte criada por um artista uruguaio, que tem um significado muito forte, assim, da gente ver o Sul como o Norte, né? O Sul, no caso, a América do Sul, e eu interpreto também como o Sul global, né? Estendendo outras fronteiras aí, para que a gente tenha essa nova perspectiva de vida e compreensão sobre a realidade. Também tenho atrás de mim uma arte que representa o aquecimento global através de gráficos, né, os chamados Climate Stripes, que foi uma arte criada lá na Universidade de Reading, que representa como o clima está esquentando desde a Revolução Industrial. Então, as cores vão se intensificando à medida que os anos passam. Também é uma arte que fala muito sobre comunicação. Então, esse é um contexto geral, mas falando um pouco sobre a Economia B e um pouco sobre a minha carreira, eu coloquei a Economia B no ar em abril de 2020, em parceria com a minha esposa e sócia, que também é jornalista, e a Economia B foi criada de um incômodo que a gente começou a ter a respeito do nosso papel no mundo enquanto jornalista e também de observações que a gente vinha vendo no mercado. Antes disso, a gente teve uma agência de comunicação e marketing de conteúdo. Então, eu tinha passado ali 10 anos trabalhando com marcas, enfim, de várias formas, fazendo tudo que você imagina a respeito de conteúdo, desde revista impressa até produção audiovisual, jornalística, livro, enfim, pode escolher que a gente fez. E também muito cobrindo eventos, foi algo que a gente, desde o início da carreira, gostou muito de fazer. E eu moro aqui na Europa já tem um tempo, então sempre cobri muitos eventos por aqui, né? Antes de 2020, numa temática mais ampla de business, né, de gestão, marketing, liderança, porque a gente falava especificamente com o mercado de uma forma geral, nada a ver com sustentabilidade. Mas a gente começou a ver temas de sustentabilidade cada vez mais presentes, inclusive em eventos business as usual, né? Podemos assim colocar. Isso começou a chamar nossa atenção, comparado ao incômodo, né, da gente ver
esse retrato que vem de uma emergência climática, mas que se reflete no mundo através de desigualdade, de abusos, de absurdos, de fenômenos climáticos cada vez mais intensos e frequentes, né? E em dado momento, eu tive um momento catártico, assim, posso até assim, colocar, numa viagem, até cobrindo eventos, que eu entendi, cara, como jornalista, não tem como mais eu seguir minha carreira sem falar a respeito disso, né? Porque eu vejo ainda, como eu falei, eu era muito próximo do setor privado, seja cobrindo como jornalista ou trabalhando como marcas, e contava histórias de grandes empresas, ou não grandes empresas, né? Mas as famosas histórias de sucesso, né? Empresários que se destacam, empresas incríveis, inovadoras e tal. Só que eu comecei a olhar, cara, eu acho que os cases realmente não são esses, né? Eu acho que quando a gente passa a olhar um case de sucesso apenas pelo retorno financeiro, a gente ignora tanta coisa, e muitas coisas que a gente ignora são as coisas que realmente a gente devia estar olhando, que são as consequências de um mundo em desequilíbrio, né? Então, tudo isso me fez entender que a gente vive numa emergência climática. Eu conheci depois também as climate stripes aí, né, que, como eu falei, de uma forma visual representa muito bem o buraco que a gente está. Então, desde 2020, a gente vem tentado comunicar ao mercado, comunicar para empresas, para pessoas, o que está acontecendo, né, de uma forma, importante dizer, bem propositiva. A gente é muito defensor do chamado jornalismo de soluções, que não tem aquele foco em denúncia, em buscar culpados necessariamente, em grandes investigações. Isso é muito válido, óbvio. Tem muita gente fazendo excelente jornalismo nessa área, mas a gente quis ter uma pegada mais de vamos contar as boas ideias que existem por aí e apontar também, obviamente, o que está de errado, mas com a ideia da gente trazer mais gente para esse mercado e mostrar para a empresa, para pessoas que, o mundo está mudando muito e está mudando rápido. Dois, a gente precisa se adaptar, seja através de carreira ou através da empresa, né, como um todo. E três, sim, essa pauta é importante e ela sim está totalmente ligada ao setor privado, né? E a gente precisa entender como fazer parte disso enquanto setor privado. Então começamos ali como um portal de conteúdo, trazendo notícias, entrevistas e cobertura de eventos, obviamente, né? Que é algo muito forte de nós. E ao longo aí desses 5 anos a gente também criou alguns serviços e produtos para atender o mercado. Então a gente trabalha com desde palestra, treinamento, workshops, levando especialmente o que a gente apura nesses eventos aqui na Europa para o mercado brasileiro, mas eventualmente aqui também para o mercado europeu, que está começando a surgir, alguns trabalhos. E também temos diversas soluções. Acho que eventualmente a gente pode até falar mais profundamente, talvez até sobre o Farol da Economia Regenerativa, que foi uma comunidade, uma plataforma que a gente criou num programa de aceleração da Meta. Posso contar mais detalhes a respeito disso, mas a ideia do Farol é justamente levar para dentro das empresas esse conhecimento de uma forma recorrente, prática e amigável, né, com uma plataforma exclusiva e pensada para a empresa. Então, acho que eu falei bastante, mas isso é um pouco do que a gente faz, e hoje, naturalmente, como eu falei, né, muito focado em cobertura de evento. Estava ontem aqui em Valência, onde eu moro, aqui na Espanha, num Fórum Nacional de Economia, de energias renováveis. Então, a gente está sempre de olho no que está acontecendo por aí. Acho que é isso, Rafael. Ah, que legal, João. Antes de mais nada, parabéns pela tua trajetória, pela reflexão que você fez. Eu acho que é uma reflexão necessária para todos nós. Eu já passei por um momento similar também, onde eu olhei o que eu estava fazendo e eu queria um pouco mais de propósito, um pouco mais de estar próximo da necessidade que o nosso mundo, que a nossa realidade, que a nossa sociedade pede. Então é muito legal ouvir você contando essa história e principalmente trazendo a economia B, né, que na minha visão é o que a gente mais precisa. Porque assim, eu cansei, e eu acho que muita gente que está assistindo a gente também, de torcer a televisão e pingar sangue, né? A gente tem muitas notícias sensacionalistas, a gente tem muito jornalismo que está ali cataclique, né? E eu acho que o que a gente mais precisa hoje é um pouco desse jornalismo, como você falou, de soluções, que traz a coisa prática, as boas notícias, os bons exemplos, principalmente com esse olhar que eu gosto muito de ter também como multiplicador B, né, de como a gente traz soluções que são ambientalmente responsáveis, que são socialmente justas, que são economicamente viáveis, né, não é só, entre aspas, abraçar a árvore, é olhar para todo o contexto de como a gente consegue ter
como muitos chamam atualmente, né, um capitalismo de stakeholder em detrimento do capitalismo de shareholder, né, de acionistas, que a gente viu por tanto tempo perdurar, que ainda hoje perdura, né, mas que cada vez mais a gente tem bons exemplos, bons caminhos, enfim, eu fico muito feliz de ver esse teu caminho. E aproveitando a tua deixa, então, né, vamos falar primeiro do Farol. A gente tem diversos outros assuntos para se aprofundar aqui, mas dentro das soluções que vocês têm dentro da Economia B, seria muito legal ouvir um pouco mais de o que motivou vocês a criarem o Farol, como ele funciona exatamente e quem está assistindo a gente, como é que poderia se beneficiar, levar para a sua realidade. Legal. Isso é bem interessante, Rafael. Primeiro, um breve comentário, né? Acho que isso que você falou, né? Que você se identificou com a minha fala, é muito legal, porque, enfim, a gente tem a nossa bolha, né? Que podia ser maior, é verdade, mas muita gente que eu falo tem o mesmo sentimento, passou pelo mesmo momento, né? Seja ano passado, 5, 10 anos atrás, né? Esse incômodo de ver tanta coisa errada, de ver um mundo caminhando por um lugar que não é legal, né? Se a gente focar especialmente em clima e aquecimento, né? A gente está muito, muito, muito distante de metas do Acordo de Paris e, enfim, isso é um ponto, né? E tem tantos outros. Então, eu já vi até gente chamando de ODS zero, né? Que é esse grande despertar coletivo que vem antes dos ODS e tal, porque realmente precisa ser algo que tem que partir de dentro, né? Quando a gente fala de empresa, por exemplo, liderança tem que sempre comprar essa ideia. Mas, enfim, falando a respeito do Farol, eu gosto bastante de contar, não porque é um produto nosso que a gente quer promover, mas porque a forma como ele foi pensado e da onde ele vem, eu acho que traz algumas reflexões aí legais para todo mundo. Primeiro, quando a gente abriu um serviço de palestra e treinamento, acho que tem uns 3 anos aproximadamente, a gente começou a conversar com muita empresa procurando levar esse tipo de conhecimento para dentro, né? Então, frases que eu costumava e costumo muito ouvir até hoje. A gente precisa mudar a cultura organizacional para que valores ESG, aspectos de sustentabilidade sejam mais facilmente incorporados, sejam algo que de fato faz sentido para as pessoas, porque, convenhamos, ainda é um tabu, ainda é um assunto muito distante, mesmo em organizações, né, supostamente à frente do seu tempo. A gente vê que para cada pessoa isso ainda é uma pauta muito, muito distante. A gente vê também as empresas correndo para se adaptar, porque o mercado está pedindo, né, regulações estão demandando e vão demandar cada vez mais, então tem esse mix aí de queremos incorporar isso na cultura organizacional por dois motivos. Um, porque a gente entende que a situação é grave e a gente entende que tem uma parcela de responsabilidade. E dois, porque o mercado está vindo e ele vai me atropelar se eu não estiver ciente do que está acontecendo. Né? Então, tem isso. Também muita empresa, por exemplo, eu já dei algumas palestras em multinacionais com a matriz aqui na Europa, que tem uma forte atuação no Brasil também. E sempre quando eu vou falar nesses lugares eu gosto de ler o relatório de sustentabilidade da empresa de cabo a rabo e ver o que é interessante para levar algumas histórias, né, conectar melhor com o público e com os temas que eu também gosto de levar. E o que acontece na maior parte das vezes, Rafael, você talvez deva passar pelo mesmo problema quando tem trabalhos como esse, é que muita gente, a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que está acontecendo dentro da empresa, sabe? Aqui, dados muito interessantes, histórias muito legais que estão no relatório, as pessoas ficam, nossa, que legal, não sabia que a gente era tão interessante, né, sobre esses aspectos e tal. Então, acaba ajudando muito, né, esse aculturamento quando você consegue, quando a empresa consegue criar meios para levar um relatório de sustentabilidade, que é ali um momento anual, né, que é publicado e é uma festa, mas depois ninguém mais se fala disso, como a empresa pode levar ao longo do ano, né, esse conhecimento que está lá, e, entre outros. Né? Então, a gente começou a ser muito provocado a respeito disso e observar isso também. E a gente vê também... Pode falar. Só um ponto, João, e eu concordo plenamente com você, né? Muitas vezes esses relatórios ficam abandonados, entre aspas, engavetados, né? E é isso. E uma das coisas mais essenciais que muitas vezes também demandam, né, de clientes que eu tenho, é justamente o olhar de como você manter os colaboradores sensibilizados para o assunto ao longo do ano. Né? Então é isso, não é só no evento de lançamento do relatório ou não é só uma área específica, é como você consegue, como organização, de um lado,
sensibilizar e ter essas discussões próximas, né? Então eu acabei de um dos clientes aqui do Sustentabilidade Agora, né, fazer uma série de entrevistas coletivas em grupo, eram 3 a 4 pessoas. E, cara, as pessoas saíam rejuvenescidas das conversas, né? Porque o assunto vai para a mesa. E quando o assunto está na mesa, a coisa se torna mais tangível. E para se tornar mais tangível, uma coisa que eu trago muito também, que é o olhar da gestão, que é como você consegue transformar as práticas de sustentabilidade, que são projetos, são estratégias, em processos do dia a dia, né? Porque nada melhor para a pessoa ter o olhar da sustentabilidade se ela tem um processo que obriga ela a fazer isso. Supondo um time de compras que precisa analisar um critério de sustentabilidade para definir se vai comprar de um fornecedor ou não. Ela está olhando para aquilo, né? Então são coisas que eu acho que são muito interessantes e vão super de encontro com o que você trouxe também. Mas desculpa por interromper. Não, de forma alguma. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Que a gente vai levantando a bola um pro outro e trocando uma ideia mais dinâmica, senão fico só eu falando aqui. Mas é muito isso, sabe, Rafael? Eu acho que o que eu tento sempre transmitir é que, cara, vamos olhar para essas questões não como uma obrigação de um mundo que está chegando, mas de como a gente pode inovar, criar diferenciais e até ter mais eficiência, né, a partir de um olhar para a sustentabilidade. Quando a gente fala de economia circular, por exemplo, falando linguagem de mercado, um grande benefício que você vai ter é diminuição de recurso, né, de gastar recurso. Você vai ter uma maior eficiência na tua operação quando você olha com um olhar mais atento para o que você, enfim, né, tá talvez desperdiçando. Então, acho que é uma linguagem de abertura, né, acho que para começar conversas, acho que isso é muito importante. Também a gente reparou muita empresa, como eu falei, né, muito perdida, assim, com perdão da palavra, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me posicionar, como eu tenho que me preparar para essas questões, né? Então, esse olhar de fora que a gente tenta ser, né, alguém que alimenta a empresa internamente com o que a gente está apurando enquanto jornalistas, enquanto analistas de tendências e comunicadores de sustentabilidade. Então, foi todo esse contexto, ouvindo, assim, teve um ano, acho que foi em 2023, que eu tive acho que umas 80 reuniões, assim, como esta de venda, de palestra e troca de ideia a respeito disso. E foi nesse caldo de 2023, ouvindo muito isso, que a gente absorveu tudo isso e transformou essa observação de mercado e coisas que a gente sabe que tem um valor importante, que deveriam ser melhor trabalhado pelas empresas, numa plataforma. Então, o Farol da Economia Regenerativa, em resumo, ele é uma comunidade que a gente criou a partir de um sistema. A gente não desenvolveu a tecnologia, é uma tecnologia de comunidade que existe no mercado, mas que a gente construiu ali dentro, ou melhor, a gente constrói ali dentro, sob medida para cada cliente B2B, um ambiente de aprendizado para sua equipe, para fornecedor, para cliente, aí depende do público que você quer impactar, né, dos stakeholders que você quer dialogar. Mas a ideia é que esse farol seja justamente um farol de conhecimento. Então a gente vai trazer ali de uma forma recorrente notícias importantes e relevantes do teu mercado ou que importam para o seu mercado a respeito do que está acontecendo, novidade, regulações, cases, né? Enfim, a gente também tem um olhar muito grande para inovação, para insights, então a gente vai sempre monitorar boas ideias no Brasil e no mundo, não sem fronteiras, assim, a respeito de o que está acontecendo, o que de repente pode ser uma influência positiva, uma inovação que você pode olhar e de repente, a gente podia fazer igual aqui. Além disso, é um ambiente que vai trazer videoaula, vai trazer webinars, vai trazer todo um ecossistema de aprendizado dentro de uma plataforma que tem um fórum também para troca de ideia, para que a gente consiga, nesse ambiente, fazer esse aprendizado recorrente e consistente, que é super importante e super fundamental para uma empresa que, de fato, está preocupada em avançar na agenda, né? Porque, por exemplo, a outra coisa que nos levou a criar o Farol, que é super importante, acho que as empresas precisam muito entender isso, é que eu comecei a me incomodar muito de ser chamado para dar uma palestra de 1 hora sobre introdução ao ESG ou qualquer coisa parecida com isso. Claro, é importante, é super legal, mas o que acontece? Na maioria das vezes acaba ali. Então a empresa cria esse evento, geralmente dentro de uma semana de meio ambiente, uma data ambiental ou algo parecido com isso. Na CIPAT, né, começou a ter muita demanda de ESG para essas semanas de CIPAT e tudo mais. E eu vejo muito as empresas simplesmente respondendo a uma obrigação de mercado, sabe? Porque tem que fazer, então vamos lá fazer. Mas se você realmente quer fazer algo genuíno e consistente e avançar, não pode ficar restrito a uma palestra de 1 hora, a um treinamento pontual, né? É muita
coisa acontecendo, muitos fatos relevantes acontecendo no momento, e você tem que encontrar uma forma de levar isso com consistência, né, para dentro da empresa. Então, o Farol entrega tudo isso. Em resumo, ele é uma plataforma de inteligência de mercado que dá curadoria, conhecimento, treinamento e tudo o que importa para que a empresa fique em dia com o aprendizado, com esse aculturamento ESG, de sustentabilidade, né, chame como quiser. Mas essa é a ideia da plataforma, e vale dizer que a gente inscreveu ela num programa de aceleração da Meta e do ICFJ, que é o International Center for Journalists, uma ONG internacional que promove, defende e, enfim, influencia positivamente o ambiente jornalístico independente. Então, eles abriram este programa, a gente inscreveu o Farol em meio a 500 projetos que foram inscritos, a gente entrou como um dos 80 que, de fato, participaram do programa, que envolvia mentoria durante quase um ano inteiro, com profissionais super legais, assim, e também um investimento para desenvolver a plataforma. Então, o Farol nasceu desse contexto todo e foi avalizado, digamos assim, né, nesse programa. Então, a gente desenvolveu a plataforma ao longo do programa, e no fim eles apontaram a gente como um dos 20 melhores produtos criados. Inclusive, apresentamos ele no evento de encerramento lá enfim, do programa do Facebook, da Meta, né? Infelizmente, depois eles encerraram o programa, então foi uma ducha de água fria aí no mercado jornalístico como um todo, porque era um programa muito interessante que poderia ter mais vazão, mais repercussão, né? Mas a Meta acabou mudando bastante, muita coisa lá, não somente agora, né? Esses últimos acontecimentos que a gente viu, já tem alguns anos que está acontecendo. Então, essa é a parte ruim, mas enfim, a gente ficou muito feliz de ter a plataforma reconhecida, nos provou que não era só uma ideia que a gente tinha na cabeça, né? Então, o Farol é isso, e a gente está abertos aí a trocar ideia com todo mundo que queira levar isso para dentro de uma forma estratégica e interessante. Muito legal, João. Eu ainda não tinha conhecimento do Farol como um todo, então foi bacana ouvir, e eu concordo plenamente com você em relação à necessidade da gente levar aprendizado, interação, conhecimento sobre sustentabilidade de maneira contínua, né? Era o que eu estava falando antes. Se você só separa um pedaço do tempo, ou o momento onde o relatório é feito, né, de sustentabilidade, você está perdendo uma grande oportunidade de fato, integrar, internalizar todas essas questões que, como a gente falou, né, a gente acredita que são essenciais para o futuro de todas as empresas, né? A gente não está falando de uma coisa, e eu acho que esse outro ponto é super importante da gente trazer também, João, que não é uma coisa para ser, não, estou fazendo porque eu quero ver o mundo melhor. É também porque a gente quer ver o mundo melhor, é porque a gente quer fazer com que a gente saia desses cenários alarmantes que a gente tem, né, enfim, para quem não sabe, ano passado foi historicamente o ano mais quente, né? A gente ultrapassou a barreira do 1,5 grau, né? Que, enfim, a gente tinha como meta, e agora já está longe para caramba de ser meta, porque a gente está olhando para frente, né, com cenários de aquecimento global muito maior, mas foi o ano mais quente da nossa história, né, desde 1850, e a gente tem cada vez mais visto que é necessário a gente ter esse olhar. Mas eu gosto muito de trazer a visão que você falou, é a visão econômica, é a visão de que se você produz com menos resíduos, né, você está destinando menos coisa, consequentemente gastando menos dinheiro de destinação. Você tendo um processo mais eficiente, seja de eficiência energética, eficiência hídrica, você está com a sua conta de luz, conta de água mais baratas. Se você tem uma equipe que de fato se sente parte, vê o propósito da empresa, você tem menos turnover. Cara, a taxa de desligamento no Brasil, quando você vai pagar tudo que você precisa pagar de encargo social, é um buraco muito grande para a empresa. E se ela consegue ter as estruturas melhores, ela é muito mais eficiente, né? Então, é um olhar que vai muito além do só, mais uma vez, né? Eu gosto de trazer essa palavra porque muita gente fala, né, abraçador de árvore. Vai muito além de abraçar uma árvore. Ela vai muito direcionada para fazer as coisas certas da melhor maneira possível, com um olhar sustentável financeiramente e também ambiental e socialmente falando. Então, eu gosto muito desse caminho. Só um breve comentário, acho que a linguagem tem que ser por aí, né, Rafael? Porque a gente tem que entender que a maior parte das empresas, eu falo isso tranquilamente porque é o mercado, é o capitalismo, é como as coisas sempre foram, né? Aquela coisa lá do único propósito de uma empresa, lá do Friedman, lá dos anos 70, ser o retorno ao acionista, é como o mercado impera, e a gente não vai conseguir mudar isso da noite para o dia, mas quando eu vejo que eu estou diante de casos assim,
eu acho que a linguagem que cola bem e costuma funcionar é quando a gente coloca essa agenda dentro de uma agenda de gestão de risco, porque é o que é e simplesmente isso e ponto final. A gente está vendo dia sim, dia também, grandes estragos acontecendo e destruindo economias, né? A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Valência, acho que as notícias chegaram aí, né, do que aconteceu agora em outubro por aqui. Foi uma tragédia fenomenal que envolve muito mais do que uma enchente, que é trágica de mil formas diferentes, mas o prejuízo econômico, quantas empresas foram inviabilizadas nesses eventos, dentre tantos outros, né? É algo alarmante. Então, a gente tem que ligar esse radar de gestão de risco, entender ESG como isso e não como ponto final, eu ia falar ponto final, mas como um ponto de partida. Porque a partir daí muitas janelas vão se abrir e janelas muito positivas, né, para qualquer empresa. Isso que é importante falar. Tudo que você falou é muito válido. Eu acho que um ponto, né, atração de talento, retenção de talento, né, que você citou. Cara, eu acho que se de nada fizer sentido na tua cabeça, olha para isso, porque jovens e não tão jovens assim não vão querer trabalhar mais em empresas que estão desprezando questões de justiça climática, de desigualdade, de impacto, enfim, de emergência climática, né? Então, só esse breve adendo. E só para agregar um ponto nesse olhar dos grandes eventos climáticos, né, extremos, que a gente passou e vai passar cada vez com mais frequência, né? Você falou de Valência, que é a sua cidade atual, aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente teve também, e inúmeros outros vêm acontecendo. Quando a gente tem esse olhar de risco na empresa, você percebe que, mesmo que a sua empresa esteja numa localização protegida, que não vai ter o problema do alagamento, que não vai ter o problema do deslizamento, que talvez não tenha o problema do calor, muitas vezes os seus colaboradores têm, a sua cadeia de fornecimento tem, então a sua empresa ela não fica inviabilizada, e eu conversei com diversas empresas que estavam nessa situação, que a empresa em si, a sede da empresa não tinha sido impactada, mas seus colaboradores tinham, então tinha que ter um projeto, um processo para fazer com que eles voltassem a trabalhar o mais rápido possível, da maneira mais humana possível, se preocupando em ajudar as famílias, né? Então tudo isso impacta, sim, empresas das mais diferentes formas, e esse olhar é essencial. Passando para o próximo assunto, João, queria muito, na verdade não o próximo assunto, né, voltar para o relatório, né, do local ao sistêmico, que foram muitos eventos. A gente falou, obviamente, de uma fala do John Elkington, que é um cara que eu admiro, como eu falei, né, já li os principais livros dele, gosto muito de acompanhar, né, para quem não sabe, foi quem cunhou o tripé da sustentabilidade, né, que por muito tempo ficou marcado como, enfim, um dos frameworks, estruturas de sustentabilidade legais, e até hoje é falado, né, o olhar ambiental, social e o tripé o econômico, né, hoje a gente tem o ESG trazendo a governança, que eu acho que também pega isso, então eu gosto muito, mas queria ouvir de você, João, outros insights de outros eventos que você possa trazer, talvez um, dois, que sejam legais e que a gente possa compartilhar aqui para quem está, enfim, consultores dentro das empresas, possa levar uma ideia bacana para as suas realidades. Sim, tô com ele aberto aqui, batendo o olho para ver o que eu posso destacar. De imediato, que eu acho que foi um dos grandes temas para mim do ano, que envolve comunicação e greenwashing, que naturalmente é uma área que eu sou muito próximo por ser um comunicador e por ter uma plataforma de comunicação e prestar serviços, né, de comunicação, mas a gente precisa muito falar disso, porque o greenwashing se revela de tantas e tantas formas e a gente reparou isso muito forte nos eventos, né? A gente está vendo o ambiente regulatório aqui na Europa cada vez mais apertando o cerco, né, contra greenwashing, desde uma comunicação no rótulo equivocada ou enganadora, que, enfim, algo que a gente tende a ver o mercado melhorando a respeito disso, é super importante, até algo maior de a gente ver casos de, que nem um episódio que me lembrou agora, que me ocorreu agora, que aconteceu no ano passado, que foi quando a Shell convocou influencers para fazer campanha, enfim, campanhas que de alguma forma defendem os combustíveis fósseis e pintam eles como algo importante. Claro, é importante, né? Nos trouxeram até aqui, mas como algo que deva ser perpetuado em certa forma, e ao ponto de chegar a campanhas serem incluídos na campanha cientistas, né, comunicadores de ciência
falando sobre isso. Isso para mim foi um estalo assim, de como a gente precisa debater, né, e esse assunto para que as pessoas entendam o que de fato ele é, o que, que não é, muitos assuntos a respeito disso. Eu deixei separado aqui, tem uma... Deixa eu só fazer um parênteses antes, então, João. Você trouxe essa vai lá, questão do negócio, e eu acho que uma coisa muito legal, né, dando uma navegada lá pelo site, né, de vocês, uma das notícias, acho que mais recentes até, né, é uma justamente sobre o greenwashing, é um relatório, né, da KPMG, que é o The Challenge of Greenwashing, an International Regulatory Overview, e ele traz que 40% das declarações ambientais são infundadas, né, de toda a pesquisa que eles fizeram. Então, se a gente for pensar nesse número, 40%, eu vou trazer um outro relatório, que também acho que é da KPMG, ou pode ser da PwC, agora eu não tenho muita certeza, mas que no Brasil, 98% dos investidores acreditam que existe greenwashing nos relatórios de sustentabilidade, né? Então, a gente tem um problema, né, que em todos esses programas de sustentabilidade, seja o relatório, né, que é uma forma de você dar transparência, ou mesmo a forma como a empresa se comunica, através dos rótulos de seus produtos, através de seus sites, através de propagandas, né, a gente tem uma, entre aspas, epidemia aí do greenwashing, que está cada vez mais, pelo menos do ponto de vista europeu, o cerco fechando, mas que ainda é um problema que está longe de ser resolvido, né, que a gente precisa, de fato, dentro das empresas, ter esse olhar. E a gente estava até falando, antes de começar, João, queria ouvir a tua perspectiva, né, dos relatórios de sustentabilidade. Hoje, só para dar um exemplo, eu estou tocando alguns projetos, né, de relatório de sustentabilidade, e um dos olhares que eu tento levar para as empresas que me contrataram é justamente como a gente não divulga, não fala sobre coisas que não foram feitas, né? Porque eu acho que às vezes é uma tendência, né? Não, a gente está fazendo, a gente quer fazer. E quando você começa a comunicar coisas que você ainda não fez de fato, você cai num risco muito grande de se comunicar de uma maneira equivocada e, consequentemente, ter um impacto, né, um risco reputacional para a tua marca gigantesco. Então, é um cuidado que as empresas precisam ter, de maneira geral, e em especial, né, como o assunto fala muito sobre sustentabilidade, em seus relatórios de sustentabilidade. Sim, acho que quando a gente fala em relatório, para mim, a cereja do bolo, mas de uma forma negativa, em geral, é quando a gente parte para ver inventário de emissões de empresas e como elas se comunicam no relatório. Porque, assim, eu entendo que é algo, como eu falei no início, são assuntos muito novos para muita gente, né, para muita empresa. Então, um inventário de emissões de gases de efeito estufa é algo que há 5 anos não se falava praticamente, né? Mas é algo urgente. E o que eu vejo muito no Brasil, né, falando especificamente de Brasil, a gente tem óbvio, uma carência social gigantesca, né? Quando a gente fala de ESG, o social sempre vai estar à frente na demanda das empresas no Brasil, como eu percebo, porque, bem ou mal, meio ambiente, a gente tem esse privilégio de ter um país com uma matriz energética limpa, né, majoritariamente limpa, então eu acho que eu percebo muita empresa surfando um pouco essa onda, né? A gente tem energia limpa e tal, mas, cara, você simplesmente existe num determinado território que tem essa característica, né? Então, calma, né? Vamos com cuidado como você comunica isso. Mas eu acho que, mais do que apontar uma coisa ou outra, o que eu acho que eu gostaria de ver em relatórios, e tento, na medida do possível, fomentar essas ideias, é de que as empresas sejam mais transparentes e honestas, sabe? Porque nem, como eu falei agora, inventário de emissões, por mais que seja algo urgente a gente entender, especialmente escopo 3, né, que também é algo que muitas ignoram, porque tem uma complexidade, óbvio, de você calcular as emissões que não dizem respeito à tua operação direta, né, que vem de fora, vem da cadeia de produção. Normalmente ele não é, ou não é relatado, ou ele simplesmente está lá, e não se toca mais no assunto. A empresa tem, não sei, uma vergonha, um receio, um certo constrangimento de lidar com essa informação. E o que eu gostaria de ver, aí é uma opinião minha e, enfim, algo que eu torço para que o mercado evolua, é que a gente consiga falar nos relatórios algo como, olha, eu sei que a gente não está bem aqui, mas estamos de olho, temos metas, estamos melhorando e ano que vem a gente vai trazer uma jornada evolutiva. Você não vai sair do 0 para o 100 no ano, né? Mas você ter esse histórico e compartilhar a evolução da jornada,
quando a gente fala de anti-greenwashing, por exemplo, eu acho que isso é um valor muito grande que deveria ser melhor compartilhado, melhor absorvido para as empresas. É óbvio que você não vai ser uma empresa net zero de um ano para o outro, mas como você está construindo essa jornada, né? Acho que é por aí. Não, eu estava aqui quase batendo palmas, João, porque eu compartilho muito dessa sua visão do relatório de sustentabilidade, que hoje, muitas vezes, quando você vai ler um relatório, parece um exercício de ficção, porque a empresa é maravilhosa, tudo que ela faz é bom, não tem um desafio, não tem um problema, não tem um processo, não tem nada, só tem coisa boa. Mas aí, quando estoura um problema mais sério, quando isso para a mídia, aí você fala, cara, por que existia um relatório de sustentabilidade que estava tudo tão perfeito, né? Então, eu sou muito a favor, e é óbvio que é difícil, né? Mas de empresas mais humanas, que também erram, que também têm problemas, né? Que relatam esses problemas, mas mostram o caminho que estão querendo seguir para resolver, né? E obviamente que é sensível, porque você está dando publicidade, às vezes é um problema que é interno, que talvez a imprensa não estivesse olhando, mas um olhar um pouco mais, eu volto à palavra, né, humano para essas questões, eu acho que é muito legal, importante, e eu vejo que os relatórios de sustentabilidade hoje precisam mais disso, né? Eles precisam sair do lugar de só mostrar o que é bom para mostrar o que é real também e o caminho, né, dentro dessa realidade de evolução, de jornada. Então, eu concordo demais com o que você trouxe, queria só botar esse ponto, porque também compartilho dessa. Sim, eu vejo que muito relatório ele é uma peça de celebração, né? A empresa encara aquilo como uau, veja como somos incríveis, me dá um troféu, né? Claro, não é a regra, mas é quase a regra. Uma breve história de algo que eu fiquei muito incomodado, assim. Tem uma empresa, eu não vou citar nome, porque não vem ao caso. É, mas tem uma empresa que é bem reconhecida no Brasil, uma empresa de alimentos, o setor de alimentos, que ela estampa no seu produto alimento orgânico, algo parecido com isso, né? Pô, legal, todo mundo deve preferir, quer consumir um alimento orgânico, né? Enfim, por vários motivos, não precisa a gente entrar em detalhes deles. Mas eu fui ler o relatório de sustentabilidade da empresa, que também é reconhecido no mercado como uma peça aí, né, que corre bastante por aí e tal, e eu fiquei muito chocado assim mesmo, porque tem lá um trecho que fala sobre os insumos, né, de orgânicos ou não que a empresa utiliza de matéria-prima para criar os seus produtos. E dizia lá, a cifra eu não lembro de cabeça, mas era algo como 50% é orgânico, 50% não é orgânico. Então, como assim? E eu fui questionar, eu fui falar com alguém lá na empresa e eles falaram, João, a gente não consegue ter esse grau de complexidade para traduzir informação e dizer o que é o que não é. E eu fiquei, cara, mas então não coloca no rótulo, né? Você está falando, porque no fim é uma mentira. Você está falando alimento orgânico, só que quando você vai relatar, você fala que metade daquele insumo é orgânico e metade não é. Então, porque, pô, falando em greenwashing, assim, para mim foi um grande case que a gente conversa muito aqui sobre como abordar isso, até a gente está pensando, assim, em uma matéria e tal, porque também não se trata de destruir a imagem de uma empresa, que não é por isso que está tudo errado, né? Então a gente tem que ter uma certa responsabilidade na comunicação, mas é algo que eu fiquei bem impactado, assim, porque se trata de uma empresa que lidera debates importantes, né? Então a gente vê, poxa, se até isso está acontecendo, de fato a gente precisa evoluir muito. E eu acho que parte dessa evolução parte de entender que a gente erra, que as empresas erram e que é legal você colocar no teu relatório que você sabe que esse, como eu falei antes, né, que você tem um grande problema, mas que você está olhando e que você quer resolver. E aí, de novo, né, falando de Brasil, eu vejo que muita empresa se defende, entre aspas, dizendo que o impacto social do seu trabalho é suficiente, digamos assim, né? Porque ou ela está inserida no mercado que atende população de baixa renda, ou porque ela tem uma série de iniciativas de apoio, enfim, né? No fundo, ela está simplesmente fazendo o seu trabalho, exercendo sua função, né? Mas é natural ela se abraçar nisso como uma narrativa para contar. Veja, eu não posso olhar para o meu inventário de emissões porque eu tenho gargalos maiores no meu país, Brasil, né? E, de novo, eu entendo, é óbvio, né? A gente vê que na Europa, ao contrário, o debate é muito mais focado
no ambiental, em emoções não, né, em emissões de gases, em inventários, né, e essas evoluções de regulamentações para escopo 3, para olhar para a cadeia de valor, que tem mil complexidades também, né, o que a Europa está tentando fazer aqui, regulando, né, e obrigando empresas aí a reportar com uma certa complexidade dados de cadeia de produção. A gente está vendo vários movimentos que vão gerar muitas coisas boas, eu acho, mas também muitas dificuldades, porque a realidade de uma empresa europeia conseguir de fato monitorar sua cadeia de valor na América Latina, na África, na Ásia, né, enfim, ainda é um grande desafio. Só que, enfim, eu estou até me enrolando aqui um pouco para falar, mas a gente precisa de mais transparência e honestidade. Acho que esse é o resumo. Quando a gente fala de greenwashing, a empresa precisa levar isso muito a sério, sabe, Rafael? Acho que eu fico muito incomodado com isso, sendo comunicador e vendo muitos absurdos aí sendo comunicados, né? Então, é uma batalha pessoal que eu carrego. E é uma batalha boa, porque de fato isso acontece bastante. Eu acho que a tendência é cada vez mais diminuir, né? Então eu acho que a gente tem uma tendência positiva pelas regulamentações, mas é óbvio que vai ter sempre empresas e pessoas tentando se aproveitar, né, dos meandros, da forma de comunicação e por aí vai. Esse exemplo que você falou é um exemplo bem claro, né, disso, mas a gente poderia entrar em vários outros, né? São várias empresas que se colocam de uma forma maravilhosa, mas que nem sempre tem análise crítica. E, obviamente, que, por exemplo, para essa empresa, é super importante ela botar que é orgânico, porque isso vende mais, né, pelo preço que ela tem, por aí vai. Mas sem essa responsabilidade, pode, em algum momento, gerar um risco reputacional para ela. Eu volto sempre ao risco reputacional, porque é isso, né? Não é só um risco de receber uma multa ambiental ou um risco de ficar mal falado, assim, pode acabar com a reputação da empresa e a gente pode ir para vários outros cases, né? A gente teve, se eu não me engano, ano retrasado agora já, a questão das vinícolas, né, no sul do Brasil, com trabalho escravo. Cara, quando você não faz as coisas certinhas, quando você não olha para a tua cadeia de fornecimento, quando você não tem uma diligência de tudo que está acontecendo, você se coloca em risco de acabar com a tua marca, de acabar com a tua empresa, e são riscos muito sérios. Então, mais uma vez, sempre de acordo com você aí, eu acho que são assuntos super importantes e quando a gente fala de transparência, greenwashing, relatório de sustentabilidade, esse cuidado é essencial, né? E se você não sabe fazer internamente, busca ajuda de quem sabe fazer para fazer da melhor maneira possível e não ter um risco grande no seu colo aí para os anos futuros. E avançando agora para uma outra temática, João, eu acho que assim, dentro da economia B, como você falou, né, vocês olham muito para a tendência, para assuntos atuais, né, e eu acho que talvez um dos assuntos mais atuais que movimentou bastante o que a gente tem foi a eleição do Trump, o negacionismo dele, né, que acabou sendo enfim, transportado por uma série de pessoas que, na minha visão, né, tinham talvez uma bandeirinha ali da sustentabilidade muito oportunista, que na primeira oportunidade estão saindo e indo para um outro caminho. E uma das notícias que tem lá no A Economia B também, e muito provavelmente você que está vendo a gente ouviu falar alguma coisa, foi da saída, né, dos grandes bancos americanos, né, da aliança Net Zero. Né? O nome é Net Zero Banking Alliance, que basicamente a gente teve recentemente os 4 ou 5 maiores bancos norte-americanos saindo, mostrando claramente uma, enfim, influência, né, desse movimento anti-ESG, negacionista, não só do Trump, mas que é forte nos Estados Unidos. Mas queria ouvir a tua opinião sobre esse movimento e como você vê isso impactando, por exemplo, o resto do mundo, o Brasil mesmo. E vou dar só um spoiler da minha opinião, eu vejo que é um problema muito grande para os Estados Unidos, mas que Brasil e Europa, eu ainda sinto que tem uma influência menor, apesar da gente não poder ser ingênuo e achar que não vai influenciar em nenhum momento. Mas queria muito ouvir o teu ponto de vista desse assunto, João. Claro, assunto mega complexo, né, Rafael? E assim, o primeiro olhar é de muita apreensão, né? Acho que todo mundo está nessa toada de ver grandes avanços sendo revogados, né? E aí a gente fala desde pacotes ali do Inflation Reduction Act, de promover renewables, né, as energias renováveis, carros elétricos, isso tudo voltando. O Trump veio muito forte aquele slogan dele, né, Drill, Baby, Drill, né, que tem a ver com
vamos atrás cada vez mais de poços de petróleo. Então, esse negacionismo climático, ele me impacta muito, assim, porque eu vejo, cara, não é possível a gente ter tanta evidência, tantos dados, né, que nem eu falei do John Elkton há 50 anos trabalhando nisso, os primeiros estudos, né, de clima vêm lá dessa época também, né, então, e a gente está até hoje lutando contra esse tipo de coisa, é uma coisa que me deixa, assim, muito triste, primeiramente, né, e junto com isso, né, com as declarações, os movimentos que o governo dele já fez, também as medidas contra a diversidade e inclusão, né, que é outro aspecto de agenda ESG muito forte. Daí a gente viu logo na sequência, né, desmembramentos das Big Techs, já acabando com programas de diversidade, com exceção da Apple, né, que manteve-se ali consciente de que... E também com uma visão, também acredito eu, muito estratégica, nada a ver com abraçar árvores, né, como você falou, mas entendendo que os talentos estão ali, né, então acho que essa visão, primeiramente, ela é meio estúpida, assim, quando a gente olha a respeito disso. E aí sim, daí rola muitos desmembramentos, né, a agenda anti-ESG não veio de agora, né, com a eleição do Trump, a gente já tem alguns anos aí esse movimento acontecendo, né, essa que o pessoal chama de agenda woke, né, que, enfim, é outro assunto muito delicado e bastante deturpado até, é complicado de falar, mas acredita-se que avanços sociais e ambientais são posicionamentos políticos, né, esse é o grande problema, e quando não são, ainda que obviamente assuntos se confundam, né, entre política e tal, não deveria ser tratado por aí, mas é o mundo que temos, né, é o mundo que foi construído aí, na minha visão, nos últimos 15 anos, com o avanço do mundo digital, eu lembro muito bem quando eu estava na faculdade, e eu lembro do dia que eu criei minha conta no Twitter, na sala de aula, foi acho que em 2007, 2008, na sala de aula de jornalismo, e eu achei aquilo tão incrível. Eu falei, cara, o futuro vai ser realmente muito interessante, né, com canais democráticos para a gente se comunicar, informação sendo compartilhada e tal. E passou 15 anos, o mundo derreteu. Então é uma coisa muito dura, assim, quando a gente olha em retrospectiva, né, o que aconteceu. E de Brexit, causado por escândalos lá no Facebook, Cambridge Analytica, dentre vários outros, né, então, enfim, esse é o mundo que a gente tem hoje, esse é o governo que os Estados Unidos têm, e obviamente vai ter desmembramentos, esse movimento dos bancos aí também é muito significativo, e aí eu sinceramente tenho dificuldade de entender como isso vai impactar o Brasil. Sinceramente, eu acho que não vai chegar tão forte, espero estar correto, porque eu acho que lá esse tema está muito mais enraizado de uma forma ainda mais política que está no Brasil, que também tem, né, um debate muito grande. ESG vai morrer ou não vai? Talvez como sigla perca força, acredito, dado todo esse contexto, mas não é algo que siglas mudam o tempo todo, né? Acho que se a gente vai chamar de ESG ou de qualquer outra coisa, sinceramente não é o que me importa muito. Mas eu vejo nesses momentos assim de conflito, de escuridão e de incerteza, a gente vê resistências surgindo também, né? Então acredito eu, falando primeiramente aqui da Europa, que é onde eu tô e vivo e inclusive falei antes, né, estive ontem no evento de energias renováveis. A Europa vai avançar com tudo, né? Porque se o Trump está freando o investimento e está diminuindo, a Europa já está nessa toada há bastante tempo. Acredito eu que vai se intensificar. Eu ouvi ontem no evento algo que eu não sabia. Eles têm um desafio muito grande aqui que está atrelado a essa transição energética da Europa. Ela ainda é muito dependente da China. Então, insumos, materiais para construção de infraestrutura de energia renovável, 75%, segundo um palestrante lá falou, ainda os europeus dependem da China. Então, eles estão no movimento de tentar mudar isso, ficar mais autossuficientes e devem caminhar bem. E a gente vê, por exemplo, aqui tem um condomínio vizinho ao prédio onde eu moro, todas as casas têm seu painel fotovoltaico. Então, isso está naturalmente se espalhando e eu acho que nesse quesito a gente avança. Claro que com muitas perdas, obviamente, os Estados Unidos, do tamanho que vai causar um impacto muito grande. Falando de Brasil, esse movimento dos bancos, olha, sinceramente, Rafael, eu não sei nem opinar, cara, porque o mercado financeiro
é essa maluquice. Eu já, antes de trabalhar com isso, trabalhei por muitos anos cobrindo o mercado de ações, escrevi muito sobre crise, e é impressionante, assim, a cada 10, 15 anos a gente tem uma bolha e ela explode, né? Agora a gente viu segunda-feira o que aconteceu com os mercados aí de AI, né? Porque surgiu uma tecnologia que os americanos, assim, na sua tradicional arrogância, achavam que ninguém seria capaz de fazer. Então, muito dinheiro, e é isso que me incomoda, muito dinheiro sendo jorrado sem freio para iniciativas como essa, né? Que, óbvio, são importantes, o debate de AI super complexo e tem vários poréns, mas óbvio, isso é importante, mas jorra esse dinheiro, né? A gente vê a dificuldade que é para a gente conseguir recurso para mudança climática, para soluções, etc. e tal. Acho que até fugi um pouco aqui da pauta, mas eu vejo que no Brasil, grandes, como é que eu falo? Incoerências, não é incoerência a palavra, me fugiu agora, mas por um lado a gente tem, né, essa vocação natural de ser o que para mim é claro, poderíamos ser o melhor país do mundo, a gente tem tudo para isso, mas ainda estamos muito distantes e a gente ainda está em 2025 organizando uma COP na Amazônia e ao mesmo tempo falando em tirar petróleo de lá, né? Então a gente tem essa dificuldade quanto país que precisa lidar melhor com sua vocação verde e ao mesmo tempo entender que tipo de crescimento que é para o futuro, né? Então acho que a COP vai ser muito interessante, né? Acho que vai sair muita coisa de lá. Acho que depois que ela passar a gente vai ter uma visão mais clara de para onde o Brasil vai, né? Que mundo teremos para falar, né? Dali em diante, já depois de um ano de governo Trump também, muita coisa vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem um movimento muito forte que está se fortalecendo, né? Como eu falei, de resistência a esses absurdos que a gente vê. Eu torço e espero que a gente consiga ser mais forte, né? Para que essas pautas avancem mesmo numa contracorrente, né? E acho que aí é algo que eu carrego muito para mim, falando a respeito de como eu vivo, como eu trabalho. A comunicação, ela é super importante. Não quero puxar a sardinha aqui para o meu lado, mas a gente tem muito problema hoje porque a comunicação é falha, né? Seja dentro de empresa ou fora, em qualquer tipo de estrutura. A gente ainda não conseguiu mostrar para os mercados, para o mundo, para quem quiser, que a gente está numa emergência climática muito, muito séria, né? Então, a gente precisa avançar com comunicação. Eu acho que a partir daí a gente consegue, quem sabe, criar um caminho e trazer mais gente, né? Quem sabe converter alguns negacionistas aí pelo caminho. Então, assim, vejo tudo que está acontecendo com muita preocupação. Acho que o Brasil vai sofrer também. Acho que a questão de diversidade e inclusão vai perder muita força. Isso é muito lamentável. Mas eu acho que aspectos ambientais a gente tende a evoluir. Não acho que vai ter um contra, enfim, acho que a gente não vai retroceder mesmo com o que está acontecendo lá na terra do tio Sam. Não sei se eu te respondi bem. Não, respondeu. Acho que você trouxe um contexto muito legal, porque são, de fato, muitos assuntos interconectados que se influenciam, né? Desde o DeepSeek, né? Que é a inteligência artificial que veio e você falou de derreter, né? Derreteu 1 trilhão de dólares, né? Em um dia, só pela notícia de que, de fato, é muito mais eficiente. E o que eu acho legal dele, só fazendo um parênteses, né? É que muito mais do que a notícia em si de que o DeepSeek vai bater de frente, inclusive pode ser melhor do que o ChatGPT e todas as outras inteligências artificiais, é o olhar para a sustentabilidade dentro dessa história, né? O quanto ele é mais econômico, o quanto ele é mais eficiente, o quanto ele faz mais com menos, e aí eu gosto muito de trazer esse exemplo, né? Super recente com esse olhar. E só terminando o spoiler que eu dei da minha opinião, eu tenho uma visão muito otimista de oportunidade. Não sou ingênuo. Eu acho que vai ter impacto, eu acho que vão ter empresas oportunistas que vão correr fora. Mas, ao mesmo tempo, eu já vejo algumas empresas que têm compromisso sério, que têm a sustentabilidade como pilar do modelo de negócios, como estratégia, dentro da materialidade, né, já se posicionando como, não, a gente está aqui, a gente reforça os nossos valores em detrimento do que está sendo colocado e trazido de lá. Então, assim, mais uma vez, né, eu não sou ingênuo, eu acho que impacto vai ter. Eu acho que tem empresas que têm sua matriz nos Estados Unidos podem ser impactadas, né, por consequência de ações que são tomadas lá, apesar de que eu vi uma notícia recente, eu não me aprofundei, então não vou nem falar muito, mas do próprio McDonald's do Brasil falando que ia manter as suas políticas de diversidade, mesmo com o McDonald's Estados Unidos, né, pulando fora. Então eu acho que vai ter um pouco disso,
né, de influência internacional, mas eu vejo muito como uma oportunidade para as empresas brasileiras, né? Então, se você está olhando a gente, está vendo essa notícia, entenda como um bom momento para você se posicionar, e como a gente falou, né, não é ter o olhar político, não é ter o olhar só ambiental, é ter um olhar completo, né? Eu gosto muito do termo ESG, que pode vir a perder força, mas porque ele traz o olhar do meio ambiente, que a gente vive uma emergência climática, não pode esquecer, do olhar social, que a gente depende dos nossos fornecedores, colaboradores, da sociedade como um todo, comunidade onde a gente está localizado, e do olhar da governança. A gente precisa ter responsabilidade econômica, a empresa precisa ter lucro, sim, né? Então, quando a gente fala isso, não é pegar o dinheiro e queimar o dinheiro, fazer qualquer coisa, né? A empresa precisa dar lucro para ela ser, enfim, próspera, para ela ter sucesso, por aí vai, né? Então, eu gosto muito desse olhar completo, sistêmico do que a gente está fazendo. João, queria agradecer demais a troca, achei que ela foi muito rica, a gente passou por diversos pontos diferentes, te parabenizar pelo trabalho, né, da Economia B, seu com a sua esposa e sócia, né, é muito legal que vocês têm trazido, né, os relatórios que são gratuitos, tem muitas informações, então você que quer se especializar um pouquinho mais, quer conhecer um pouquinho mais, entra lá, tem muita notícia legal, resumida, trazendo realmente o que a gente precisa saber sobre sustentabilidade. E é muito legal conhecer um pouco mais que eu não conhecia, né, dos produtos, né, do Farol, como você trouxe, das iniciativas que vocês têm. Só queria me deixar à disposição também da Economia B, sua, da sua esposa, do que vocês precisarem, que, enfim, IBESG está de portas abertas, sustentabilidade agora também, no que eu puder contribuir, e passar a palavra para você dar uma notícia final, enfim, se despedir aqui da nossa audiência. Você está no mudo. Perdão, tava no mudo aqui. Obrigado pelas palavras, aí, realmente foi uma conversa muito boa. Vim um pouco nervoso, né? Como jornalista, normalmente sou eu que estou do lado do entrevistador, mas acho que a gente se entendeu bem. Reforçar o convite para que conheça o nosso trabalho, aeconomiab.com. A gente tem um portal de notícias como base. Estamos, na verdade, fazendo por um processo de rebranding aí, que a gente está entendendo que algumas coisas não estão bem comunicadas, mas a gente, em resumo, existe para ajudar pessoas e empresas a navegarem por esse contexto aí que envolve tantas crises e tantas dificuldades, né, chamado mundo de policrise aí, que o Fórum Econômico Mundial cunhou há alguns anos. E a gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, no YouTube, tem algumas entrevistas com modelo parecido com esse que a gente está tendo aqui, bem legais lá. Temos uma newsletter também que leva o nome também do Farol da Economia Regenerativa, que a cada 2 semanas a gente manda um conteúdo muito legal assim mesmo, é editado pela Natasha, pela minha sócia, que ela faz uma curadoria muito importante, assim, super relevante, a gente conta bastante novidade do que a gente está cobrindo, e me coloco aí à disposição para quem quiser trocar ideia, para quem eventualmente quiser contar com o nosso serviço também aqui como um braço na Europa, né, cobrindo esses eventos. A gente tem uma planilha de eventos que a gente está monitorando para o ano, que já tem mais de 60 eventos, de tudo que você imagina. Então, eu posso até compartilhar livremente com quem quiser, só me procura, eu mando. E a gente está aqui para ser esse suporte, né? Então, para contar histórias, para apoiar a comunicação, para acabar com o greenwashing e para que a gente consiga levar esse mercado para frente aí com muita urgência, né? Que a gente precisa. Legal, João. Super obrigado. Para você que acompanhou a gente até o final, um grande abraço. Obrigado pela audiência. Se você curtiu esse tipo de papo, assina aqui, né? Acompanha a gente no YouTube, no Spotify. São os canais onde a gente divulga os IBESG Talks. Um grande abraço e até a próxima.